Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Chegue ao Deus Todo-Poderoso e rico em misericórdia a nossa adoração e a nossa gratidão. O Senhor nos concede mais um dia de vida. É mais uma oportunidade para trilharmos o caminho de conversão que o Senhor nos oferece. Nos esforcemos para que em tudo o nosso viver seja agradável ao Senhor. Meu querido irmão, minha querida irmã, hoje é dia 21 de julho de 2024, 16º domingo do tempo comum. Abramos os nossos corações para bem acolhermos a palavra do Senhor. Que a palavra proclamada e meditada nos transforme e nos faça crescer na fé. Juntos nós iremos meditar o evangelho próprio deste 16º domingo do tempo comum. Evangelho que é segundo São Marcos, capítulo 6, versículos 30 a 34. São Marcos, capítulo 6, versículos 30 a 34. Naquele tempo, os apóstolos reuniram-se com Jesus e contaram tudo o que haviam feito e ensinado. Ele lhes disse: Vinde sozinhos para um lugar deserto e descansai um pouco. Havia de fato tanta gente chegando e saindo que não tinham tempo nem para comer. Então foram sozinhos de barco para um lugar deserto e afastado. Muitos os viram partir e reconheceram que eram eles. Saindo de todas as cidades, correram a pé e chegaram lá antes deles. Ao desembarcar, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu querido irmão, minha querida irmã, você que acompanha o canal Orações e Canções. Hoje, dia 21 de julho, é domingo, dia do Senhor. Dia em que nós somos chamados a prestar ao Senhor o nosso culto público através da participação na Santa Missa. Assim, meu querido irmão, minha querida irmã, estejamos atentos a esse convite que o próprio Jesus nos faz. Ele nos espera e nos acolhe. E somos formados pela sua palavra e fortalecidos pelo sacramento do seu corpo e do seu sangue. Nesse 16º domingo do tempo comum, nós ouvimos esse trecho do Evangelho de São Marcos, em que nós vemos Jesus se apresentando como o bom pastor. Na liturgia deste domingo, nós vamos ouvir o Salmo 22, que é o Salmo do bom pastor. E nesse trecho do Evangelho, nós encontramos Jesus, o bom pastor, que olha com compaixão para as pessoas. E Jesus, ele olha para aquelas pessoas com compaixão porque eram como ovelhas sem pastor. Como nós sabemos, na época de Jesus, o pastor era responsável por cuidar e conduzir as ovelhas. Uma ovelha sem pastor é uma ovelha que está desprotegida e perdida, está sem rumo. Ela não sabe para onde vai. E quantas vezes, meu querido irmão, minha querida irmã, porque não damos à palavra de Deus a devida atenção, ficamos como ovelhas sem pastor? Quantas vezes essa sensação de estar perdido invadiu o nosso interior? Mas nós devemos lembrar sempre que Jesus é o nosso bom pastor. Devemos ouvir a sua voz e devemos segui-lo. Lembremos que na época de Jesus o pastor ia à frente mostrando o caminho e as ovelhas seguiam o pastor.
Assim, meu querido irmão, minha querida irmã, sigamos Jesus, nosso bom pastor. Sigamos Jesus, o nosso Salvador, e estejamos atentos à sua palavra. Lembremos que Jesus nos disse no Evangelho de São João: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Por isso devemos nos esforçar para estarmos sempre atentos a Jesus Cristo, nosso Salvador. E devemos lembrar sempre que Jesus, ele nos ensina o caminho da salvação. Esse trecho do Evangelho que nós ouvimos se conclui dizendo que Jesus começou a ensinar-lhes muitas coisas. Assim, meu querido irmão, minha querida irmã, esse trecho do Evangelho do 16º domingo do tempo comum nos lembra: Jesus é o nosso bom pastor, Jesus é o nosso Salvador. Devemos segui-lo e devemos dar à sua palavra a devida atenção. E devemos crescer na proximidade e amizade com ele através da espiritualidade. Nosso Senhor Jesus Cristo convidou os apóstolos para ir a um lugar deserto. Vinde sozinhos para um lugar deserto e descansai um pouco. Devemos buscar sempre a presença do Senhor e ter esses momentos na sua presença para que ele refaça as nossas forças, renove as nossas forças. Inclusive foi isso que nós rezamos no Salmo 22. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Para as águas repousantes me encaminha e restaura as minhas forças. Assim, meu querido irmão, minha querida irmã, busquemos momentos para estarmos na presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Em um documento escrito no ano de 2007, o Papa Bento XVI nos deixou esse convite, além de convidar cada comunidade a promover momentos comunitários de adoração a Jesus Eucarístico, convido cada pessoa a encontrar tempo para estar na presença do Senhor. Ao ouvirmos esse trecho do Evangelho, nos questionemos: estamos seguindo a Jesus, o nosso bom pastor, ou insistimos em andar como ovelhas perdidas? E estamos criando uma sincera espiritualidade que nos una a Jesus? Estamos tendo tempo para nos dedicarmos à oração e à meditação da palavra do Senhor? Meu querido irmão, minha querida irmã, Jesus, o nosso bom pastor, nos convida a segui-lo, nos convida à amizade com ele, e é estando unidos a Jesus que nós poderemos viver eternamente unidos a ele no céu. Nos esforcemos para que nada nos afaste da presença de Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.